Muito bem, rapaziada, estamos de volta nesse canal maravilhoso, nessa sexta-feira, para falar sobre NFL e para atualizar o nosso Power Ranking da temporada, né? Vamos aqui atualizar o nosso ranking dos melhores e piores times da temporada da NFL, considerando, né, os jogos até a semana 10, né? O jogo de ontem, né, do Thursday Night, entre Patriots e Jets, não será considerado nesta análise. Patriots que, inclusive, né, mais uma vitória. O bicho... coisa ruim da NFL tá de volta, aparentemente, hein? Meu Deus do céu, hein? Paz, Drake May MVP é uma realidade. Enfim, esse jogo não vai contar, né? Somente os jogos até a semana 10. Então, sem muita enrolação, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com a galera. Não se esqueça de dar uma olhadinha na Centauro, que é a parceira do canal, né? Lá você encontra as melhores promoções em artigos esportivos. E usando o cupom SWISH10, você garante um desconto de 10%. Então vai na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos, que eu tenho certeza que você irá achar algo que te interessa. E aí, usando o cupom SWISH10, você bota 10% de desconto aí na brincadeira. Fechou? Vamos lá então, pessoal. Começando com o 32º time da NFL, né? Vulgo pior time da NFL. Na minha opinião, segue sendo o Tennessee Titans, né? O Titans teve semana de folga, não jogou, então não tem por que tirar o Titans da última posição. Segue sendo um time extremamente limitado, com um quarterback novato que ainda não engrenou, inclusive deu poucos sinais, né, de que vai engrenar. Um elenco de apoio horrível, né? Dá pra você pescar ali, cara, uns 2, 3 jogadores nesse time do Titans que são interessantes, né? É um Jeffrey Simmons, o Cam Ward pode ser que tenha algo nele, né? Temos que dar um desconto também, porque a linha ofensiva dele não existe. Então talvez tenha algo no Cam Ward que ainda não apareceu. E é mais ou menos por aí, né? Então é um time ruim, né? Que trocou de técnico e não adiantou nada, né? Que não adiantou de nada. Então, cara, sim, tem muito o que fazer, né? É um time ruim e, na minha opinião, segue sendo o pior time da NFL. Na sequência, 31º, eu vou de Cleveland Browns, né, velho? Assim, perder pro New York Jets, mano, não dá. Desculpa, não dá. Ainda mais perder num jogo onde a sua defesa só cedeu 167 jardas, cara. Só 42 jardas aéreas. Como é que você perde um jogo desse? É muita incompetência do ataque e também muito vacilo do special team, né? Pô, os caras tomaram, né, 2 touchdowns de retorno. Aí é foda também, né? Mas o ataque de Cleveland é uma coisa pavorosa. Né, o Dylan Gabriel não tem a menor condição de ser quarterback titular na NFL, mas na menor condição, não tem braço pra isso. Não consigo entender o porquê que o Stefanski não testa o Shedeur Sanders. Tipo, vê o que tem nele, tá ligado? Não tem nada no Dylan Gabriel, às vezes na Diva Sanders tem alguma coisa. Vê o que tem. Enfim. É um time, cara... Vou te falar, velho, é foda falar isso porque o cara tá ganhando uma bala inacreditável. Mas, mano, dá uma dosinha do Myles Garrett, vai, não dá? Mesmo você sabendo que ele quis ficar, que ele ganha uma bala absurda, ou dá uma dosinha, mano. O cara se mata ali na defesa, consegue, cara, desempenhos incríveis. E o ataque simplesmente não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Se o ataque do Cleveland fosse medíocre, Cleveland tava pelo menos umas 5 vitórias nessa temporada. Com um ataque medíocre, mas nem isso tem. É um ataque horroroso, uma defesa muito boa, desequilíbrio esse que gera essa campanha de 2 vitórias e 7 derrotas. Cleveland, pra mim, 31º. Em 30º, New York Jets, né? O Jets, mesmo de forma culposa, né? Conseguiu vencer mais um jogo, segunda vitória do Jets na temporada, a primeira vitória fora de casa. E isso depois de trocar Sauce Gardner, depois de trocar o Keenan Williams. Bizarro, né, o Jets. Quando tudo aponta que o time vai perder todos os jogos, eles me arrancam 2 vitórias do nada. É uma loucura. Mas ainda é um time ruim, ainda é um time que claramente não tá pensando no agora, tá pensando na off-season. Venceu, mas venceu de forma culposa. Tenho certeza que a diretoria não queria vencer esse jogo. Mas venceu, né? Acabou que pegou um ataque horrível do Browns. O Garrett Wilson
também não jogou, no caso, né? E mesmo assim ganhou. É maluco. É de fato uma loucura. 29º eu vou de New Orleans Saints, né? O Saints conseguiu uma bela vitória contra a Carolina. Um Panthers que vinha bem, campanha positiva e tal. Uma das grandes surpresas da temporada. Foi lá, perdeu pro Saints, cara. O Saints conseguiu uma boa vitória. O Tyler Shaug teve um belo desempenho, bom jogo do novato. Ele que inclusive se tornou o primeiro quarterback calouro do Saints a vencer um jogo como titular desde 1981. Olha aí, hein? Marca importante aí do Tyler Shaug, que até que tá mostrando uma coisinha ou outra, né? Não tá mostrando tanto, mas tá mostrando um pequeno potencialzinho, que talvez vire alguma coisa. Interessante a vitória, mas também não muda nada na vida do Saints, segue com campanha 2-8 e segue sendo um time que vai ter que se reformular nessa off-season e vai ter que acertar muito no draft para talvez em 27, 28 voltar a ser um time competitivo. Falando de time bagunçado, Las Vegas Raiders é o 28º, né? Perderam para Denver num jogo que era muito acessível, né? Assim, obviamente, o Denver era muito favorito, mas o desenrolar do jogo acabou tornando o jogo acessível para Las Vegas, porque o ataque de Denver não conseguiu fazer nada, marcou só 10 pontos, a defesa de Las Vegas, cara, jogou muito bem, só que o ataque foi simplesmente horroroso. Mérito também da defesa de Denver, que é maravilhosa, mas, pô, gente, só 7 pontos. Que isso? O Geno Smith não conseguiu lançar pra mais de 150 jardas. Foi 6 vezes sacado. Pô, mano, aí é complicado, né? E é muito louco, né? Porque na semana anterior, na semana 9, Las Vegas fez um ótimo jogo ofensivo, né? Só que o ataque não conseguiu aparecer contra Jacksonville. Nessa última semana foi o total inverso, o que mostra o quão desequilibrado é esse time, né? Muita coisa vai ter que mudar em Las Vegas, viu, bichão? E pra começar, na minha opinião, tem que mudar a comissão técnica, porque pra mim Pete Carroll passa longe de ser um bom nome pra reconstruir um time. Mas passa longe. 27º eu vou de Miami Dolphins, cara. Surpreendentemente o Miami Dolphins conseguiu vencer o Buffalo Bills, e não é que só que venceu, meteu 30-13. 30-13, bichão. Foi uma baita vitória de Miami. Um jogo que ninguém achava que Miami ia vencer. Do nada venceu. E aí por isso eu vou botar em 27º. São 3 vitórias, 7 derrotas pra Miami. Mas não vai durar muito tempo aqui não, né, gente? Daqui a pouco Miami volta pra baixo, porque essa vitória contra Buffalo foi muito, mas muito atípica. Muito atípica. 26º eu vou de New York Giants. O Giants perdeu pra Chicago 24-20. No jogo onde o Jackson Dart acabou saiu com concussão, né? Entrou no protocolo de concussão, se não me engano. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que ele entrou no protocolo de concussão. Não sei se estou confundindo. Mas enfim, mais uma derrota do Giants, que é um time que, mano, não vai competir por nada nesse resto de temporada. Essa campanha 2-8 tem tudo pra se tornar cada vez pior por conta das lesões e pelo fato do Giants ter uma defesa bem ruim. Mas é um time que pro futuro eu consigo ter otimismo, né? Você olha ali, cara, você tem Jackson Dart, você tem Malik Neighbors, você tem Cam Skatibo, você tem Abdul Carter. São jogadores que são interessantes, são jovens com potencial, especialmente Malik Neighbors, Dart e Skatibo. Então é um time que pro futuro, com todo mundo saudável, é um time que eu acho que vai competir legal. Nesse ano não vai ter como, né? Sem Malik Neighbors, sem Cam Skatibo pra temporada e com Jackson Dart agora saindo com concussão, não vai ter como, né, esse time competir. Mas pro futuro, eu consigo ver um futuro para Nova York, coisa que não se viu nos últimos, 3, 4, 5 anos, né? Então já é um ponto positivo para a temporada. 25º eu vou de Cincinnati Bengals, né? O Bengals não jogou, mas vinha de 2 derrotas seguidas, a defesa sendo a pior defesa da NFL, uma defesa simplesmente inexistente. Eles vão ter a volta do Trey Hendrickson, mas não vai mudar muita coisa. Inclusive, segundo o Jay Morrison do Bengals Talk, o Bengals tem a pior defesa da liga em pontos por campanha desde que a NFL começou a coletar esses dados, cara. Então, assim, estatisticamente é a pior defesa da NFL e no olhômetro, assistindo o jogo, também é a pior defesa. É uma defesa que não sabe o que fazer, muito jogador ruim, não tem como, cara. Pra mim é o 25º e a tendência é cair mais e mais. Se não é o Joey Flacco, bichão, isso aqui já tinha... Esse 3-6 já não existiria. Não existiria, tá? Joey Flacco
Tá salvando esse Bengals ainda, viu? Quem diria? 24º eu vou de Arizona Cardinals, né? Perderam pra Seattle, na verdade foram atropelados por Seattle. Um jogo bem errático do Jacoby Brissett, que vinha numa sequência boa de jogos, né, cara? Mas 2 fumbles que viraram, né? 2 touchdowns pra Seattle. Atuação bem fraca. É um time muito inconsistente, né? Esse time de Arizona. Muito difícil se animar com a Arizona. É outro time que vai ter muito trabalho nessa off-season, cara. E talvez o maior trabalho deles seja ver o que vai fazer com o Kyler Murray. Se vai dispensar, se vai arrumar uma troca. A questão é quem que vai trocar pelo Kyler Murray, né? Mas alguma coisa com o Kyler Murray vão ter que fazer, porque, na minha opinião, se a Arizona quiser ter um futuro, não dá pra manter Kyler Murray pra próxima temporada, bicho. Não dá, na minha opinião. 23º, Washington Commanders. Acho que já dá pra gente cravar, né, que a temporada do Commanders acabou. Acho que com a derrota pra Detroit, né? Acho que isso ficou muito evidente. 3 vitórias, 7 derrotas, cara. Muito difícil esse time conseguir fazer alguma coisa. A questão agora é ver o que tem aí nesse elenco e pensar na próxima temporada, cara. Porque vai ter jeito, cara. Não vai ter jeito. Esse time não tem. E é uma decepção, né, cara? Porque o Commanders foi a sensação da temporada passada, né? Ver o Commanders hoje desse jeito, cara. Perdendo do jeito que perde. Infestado de lesões. Decepcionante, mano. Decepcionante e triste, né? Porque é um time muito maneiro. Foi muito legal ver o Commanders temporada passada. Eu adoro o Jaden Daniels. Mas nesse ano, realmente, a bruxa tá solta por lá. 22º, Dallas Cowboys, né? O Dallas não jogou, né? Teve semana de folga na semana 10. Ainda não vimos, né, os novos reforços, Keenan Williams e Logan Wilson. Tô ansioso pra ver se esses dois vão realmente ter um impacto bom nessa defesa. Acho que sim, acho que eles têm, né, a ajudar. Não sei se a ponto de deixar a defesa de Dallas menos horrorosa, mas acho que eles devem ajudar um pouco. E aí, cara, eu vou te falar, eu até acho que a gente vai ver um Dallas brigando nessa reta final de temporada, viu? Eu acho. Se Keenan Williams e o Logan Wilson melhorarem minimamente essa defesa e o ataque de Dallas continuar jogando do jeito que tá, não do jeito que tá no momento, né? Porque o deck vem de uma sequência de jogos ruins. Mas se o deck voltar a jogar o que jogou nas primeiras semanas, o Dallas pode competir. Não a ponto de se tornar uma verdadeira ameaça na NFC, mas a ponto de competir, de fato competir, né? Enfim, curioso pra ver o impacto das adições aí. Nessa semana a gente vai ver. 21º, Carolina Panthers. Panthers que entrou muito favorito contra New Orleans. Acabou sendo derrotado. É um jogo muito fraco do ataque, o Bryce Young muito abaixo, né, interceptado, só 124 jardas passadas, né, o terceiro jogo seguido dele que ele não consegue passar de 150 jardas, mano. Tá muito mal. E a questão que fica o que o Panthers vai fazer com o Bryce Young, porque eles podem abrir mão da opção de quinto ano em 26, só que é complicado, né? Porque o Panthers deu muita coisa pra subir por ele, né? E é uma primeira escolha de draft, então eu não sei o que Carolina vai fazer, mas é muito nítido que ele não é o cara, que ele não é um cara pra ser franchise quarterback. E não falo não, e nem falo só por esse jogo, mas você pega a carreira inteira do Bryce Young até aqui, mano. O Bryce Young em nenhum momento convenceu de que ele seria o cara pra carregar esse Panthers, né? Em nenhum momento ele mostrou ser ou mostrou ter o potencial pra ser o que o Drake May vem sendo em New England, tá ligado? Apesar de não ser uma decisão fácil de tomar, eu acho que Carolina deveria abrir mão da opção de quinto ano do Bryce Young. Eu acho. Em 20º eu vou de Atlanta Falcons, né? Mais uma derrota muito decepcionante pra Atlanta. Perderam na prorrogação, né, pra Indianápolis. Ah, Luiz, mas era Indianápolis. Pô, cara, mas mesmo sendo um time mais forte, era um time mais forte jogando um futebol americano extremamente porco. Indianápolis jogou de forma porca e mesmo assim venceu. Por quê? Porque a Atlanta é um time muito, muito desconexo. O Michael Penix não é um quarterback confiável, foi muito mal, né, no jogo. A defesa foi totalmente massacrada pelo Jonathan Taylor. Então é um time muito frágil. Tem talento, muito talento, mas é um time frágil ainda, cara. O coletivo é muito frágil. E o resultado é esse. 3 vitórias, 6 derrotas. E pra mim, é outro time que já tem que pensar na próxima temporada. Em 19º, eu vou de Houston Texans, né? O Texans conquistou uma grande vitória, uma puta virada pra cima de Jacksonville. 36-29. Um jogo onde eles não tiveram o Chase Stroud, que tava no protocolo de concussão. Mas mesmo com o Davis Mills, conseguiu buscar a virada. Inclusive, Davis Mills jogou pra cacete, muito decisivo. A defesa de Houston é uma das melhores defesas da NFL. Acho que dá pra gente colocar pelo menos no top
4, top 5 ou até mais acima. E, cara, é uma vitória que mantém Houston vivo na briga pelo wild card. Obviamente não vai brigar pelo título da AFC Sul, não vai. Mas segue vivo na briga por wild card, mano. Essa vitória foi muito importante, cara. Muito importante. Porque se perde, pra mim acabou. Pra mim acabou, né? Mas como venceu, Houston segue vivo. 18º, eu vou de Minnesota Vikings, tá? Perderam pra Baltimore por 27-19, um jogo bem errático do DJ McCarthy, que até vinha de um bom jogo na semana anterior, né? Conseguindo ir relativamente bem contra Detroit, mas nessa semana foi muito abaixo, né? 2 interceptações, até lançou para um touchdown, mas o jogo bem abaixo dele. A defesa de Minnesota também foi muito mal, sofreu muito com o Lamar. Então, eu acho que um 20º aí um 18º, perdão, pra Minnesota tá de bom tamanho. É justo, né? É justo. Em 17º, Jacksonville Jaguars, né? Jacksonville, né, tomou uma virada depois de abrir, chegou a abrir 19, né? Chegou a abrir 19 pontos contra Houston e tomou a virada, né? A defesa simplesmente derreteu e o ataque não conseguiu responder. Mais um jogo de Trevor Lawrence se mostra, né, incapaz de ser o líder que esse time precisa. Eu até vi o Anthony Curti falando essa semana, né, que tá na hora da gente questionar a liderança do Trevor Lawrence. E de fato, cara, será que ele é o líder que Jacksonville precisa? Eu acho que não, mano. Eu acho que não. E é muito decepcionante, né, porque o Trevor Lawrence, ele chegou com uma expectativa muito alta. Eu me lembro, né, cara, eu era apaixonado pelo Trevor Lawrence em Clemson. Apaixonado, né. Aquela final dele contra Joe Burrow foi coisa linda de se ver. E eu tinha certeza que ele ia dar muito certo. Não tinha como ele dar errado. E muito errado, ele definitivamente não é o quarterback que a gente esperava. E muda técnico, muda comissão e ele segue sem render. Segue sem ser o cara. Acho que o único momento onde o Trevor Lawrence foi o cara que Jacksonville queria quando draftou ele foi naquela virada contra o Chargers. Tirando aquilo lá, bicho, nunca mais ele teve um lampejo sequer. Então, acho que realmente tá na hora da gente questionar se o Trevor Lawrence tem que se manter como esse franchise quarterback em Jacksonville. Será que não tá na hora de Jacksonville seguir em frente, mano? É algo a se pensar. Essa derrota contra Houston foi muito ridícula, né, mano? Abrir 19 pontos contra um Houston sem CJ Stroud, tomar a virada, mano. Eu já havia falado, né, que a campanha de Jacksonville era muito enganosa, né? E de fato a gente tá vendo. Beleza, tá lidando com muita lesão e tal. Tá, mas era uma vaca em cima da árvore, né? Vamos falar bem a realidade. Em 16º, eu vou de Pittsburgh Steelers, né? Depois de um jogo muito bom na semana 9 contra Indianápolis. Entregaram um jogo horrível contra o Chargers, né, cara? A defesa do Steelers foi horrorosa. O ataque não conseguiu produzir. Nitidamente, esse time precisa, cara, de forma urgente de um wide receiver 2. A gente viu, cara, qual que foi a estratégia do Chargers? Cara, dobra em cima do DK, que não vai ter outra opção pro Aaron Rodgers passar a bola. De fato, foi isso, cara. O DK conseguiu só 3 recepções e os outros, o Roman Wilson e o Calvin Austin, combinaram pra 4. E aí, com uma defesa soft, não teve jeito. O Chargers foi lá, venceu 25-10 e Pittsburgh 5-4 de campanha e, na minha opinião, 16ª posição no Power Ranking. Em 15º, eu vou com o resiliente San Francisco 49ers, que não foi tão resiliente assim contra Los Angeles, né? Enfrentando o Rams. O Niners foi atropelado, né? 42-26. Não teve jeito, né? Nem a maior resiliência do mundo conseguiu bater de frente com o talento, né, do Rams, né? As ausências foram muito sentidas, as lesões foram muito sentidas e não teve jeito, né? Não teve Kyle Shanahan que salvasse. Já era esperado, né? Vamos falar bem a verdade. Já era esperado o Niners perder. Não achei que eles iam perder por tanto, mas a derrota já era esperada. 6-4 de campanha, 15ª posição para eles. Em 14º, eu vou de Baltimore Ravens, né? O Ravens que ressuscitou na temporada, né? Desde da bye week, eles estão com 3 vitórias seguidas, né? Lamar Jackson voltou muito bem de lesão, voltou como se nunca tivesse machucado. A defesa deu uma melhoradinha. Então, assim, o Ravens segue vivo, cara. O Ravens segue vivo na divisão, até porque o Steelers não tá fazendo questão de dificultar as coisas pra Baltimore também, né? Perdendo uns jogos que, meu Deus do céu. Então, o Ravens voltou, mano. Voltou pra disputa. A fase dos Corvos é boa. De fato é boa.
14ª posição para eles. 13º eu vou de Chicago Bears, 6 vitórias, 3 derrotas, venceram o New York Giants por 24-20. Não foi uma vitória dominante, maravilhosa, mas foi um bom jogo ofensivo. O ataque funcionando, a defesa forçando turnovers. Acho que o Bears, dá pra dizer que o Bears vive um bom momento. 6-3 de campanha, rumo aos playoffs. Em 12º eu vou de Green Bay Packers, né? Green Bay perdeu para Filadélfia, um jogo muito fraco do ataque. Mais um jogo onde o Jordan Love não consegue fazer nada, né? Se não me engano, nas 2 derrotas, né, recentes, ele não lançou para nenhum touchdown. É um time que o jogo terrestre não vem funcionando, né? Até o jogo contra a Filadélfia, o Packers era o 20º em jardas terrestres por jogo. Então é um time que ofensivamente vem decepcionando bastante. Estão sem o Tucker Kraft, que vinha sendo a principal arma desse ataque, e tá sem o Tucker Kraft pro restante da temporada, ele não volta. Então é um time que ofensivamente está sofrendo muito e a defesa não vem sendo tão dominante quanto foi nas primeiras 2, 3 semanas. Então é um time que semana após semana vem me decepcionando e 12º lugar. Talvez eu esteja sendo até bonzinho demais, viu? Dava até para colocar o Packers mais abaixo, mas eu vou dar uma segurada, vou manter em 12º. Em 11º eu vou de Tampa Bay Buccaneers, né? Buccaneers perdeu mais uma, né? Perdeu para New England 28-23. Jogo muito fraco da defesa, né? O ataque até que fluiu bem, né? Baker Mayfield teve uma boa precisão, o Emeka Egbuka jogou bem, mas o jogo terrestre foi bem também, mas a defesa não fez um bom trabalho, sofreu demais, né? O Patriots teve 435 jardas, né, no jogo. O Drake May teve mais de 10 jardas o Drake May teve uma boa média de jardas e o ataque terrestre de New England, teve 10,5 jardas por corrida e 2 touchdowns longos, né, do Tre'Von Henderson. Então, a defesa de Tampa Bay não conseguiu fazer nada contra o Drake May, contra o ataque terrestre, e aí não teve jeito, né? Mesmo o ataque indo bem, a defesa não ajudou. Tampa Bay segue muito bem, né, na NFC Sul, segue controlando, mas tem que voltar, né, a apresentar um futebol americano mais sólido. E o duro que agora vai ter uma sequência dura de jogos, né? Pegar Buffalo e Rams na sequência, né? Sequência duríssima, mas eu acho que Tampa Bay consegue pelo menos uma vitória aqui. Uma vitória acho que Tampa Bay consegue, eu acho. Em 10º lugar, Los Angeles Chargers, né? O Chargers venceu Pittsburgh por 25-10. Mesmo o Justin Herbert sofrendo muito, né? Porque tá sem linha ofensiva. Mas mesmo assim, né? O plano de jogo foi bem feito, né? Um plano de jogo de passes mais rápidos, de mais jogo terrestre ali com o Kimani Vidal. A defesa fez um bom trabalho em cima do DK Metcalf, tirou o DK do jogo, o que já tirou basicamente 60%, 80% até do ataque de Pittsburgh. Então foi um bom plano de jogo, bem executado, que rendeu mais uma vitória. São 7 vitórias e 3 derrotas. E acredito eu que olhando pro calendário do Chargers até a semana 14, que é quando eles pegam Filadélfia, dá pra imaginar o Chargers pegando pelo menos mais umas 2 vitóriazinhas aí, viu? E aí chegam contra a Filadélfia com 9-3 de campanha, o que é maravilhoso. O Chargers tá num momento interessante, mesmo com as lesões ali na linha ofensiva, o Chargers tá sabendo lidar, Em 9º lugar, eu vou de Kansas City Chiefs. Tifão da Massa não jogou, né? Teve semana de folga. E agora vai ter um jogo de vida ou morte, né, cara? O jogo contra Denver, né? Ganhou, né? Contextos épicos aí, né? É um jogo onde se Kansas City perder, pode ser que Kansas City dê adeus à chance de playoff, cara. Então é um jogo muito decisivo. Pra sorte de Kansas City, né? O retrospecto do Patrick Mahomes contra Denver é muito bom. São 13 vitórias e só uma derrota na carreira. Para os mais supersticiosos, né? É algo que dá pra se agarrar. Mas é uma pressão muito grande, Denver tá num momento muito bom, a defesa de Denver é absurda, e a gente tá falando de um Patrick Mahomes que vem do seu pior jogo na carreira. A atuação dele contra Buffalo foi o pior jogo que eu já vi do Patrick Mahomes, né? Então, enfim, vai ser um jogo duríssimo, eu acredito em Kansas City, até porque não tem como não acreditar num time que tem Patrick Mahomes. Mas não vai ser fácil, um nível de pressão muito alto, vamos ver, jogo decisivo, cara. Jogo de domingo é decisivo demais. Em 8º lugar, eu vou de Buffalo Bills, cara. Pô, perder pra Miami é complicado, hein, Buffalo? Puta que parolas. Ainda mais depois de vencer Kansas City, né? Vence Kansas City, toma ataca do Dolphins. Aí é muito complicado. É muito complicado. Um jogo muito errático por parte do Josh Allen. Cometeu 3 turnovers, se não me engano.
Teve ainda a lesão do Dalton Kincaid, uma lesão séria, lesão na coxa, preocupa muito. O Landon Jackson também machucou, que acaba prejudicando bastante a profundidade ali na posição de edge rusher. Então, uma semana horrível, cara. Semana pavorosa pra Buffalo, tudo deu errado. E, né, compensação, você tem um Patriots voando baixo, né? Então, semana realmente muito ruim pra Buffalo, que fica aqui em 8º. Buffalo que na semana anterior, né, ficou em 3º no Power Ranking, então já perde bastante. 7º lugar, eu vou de Denver Broncos, né? Denver embalado, são 7 vitórias seguidas, se não me engano. A maior sequência de vitórias ativas na NFL juntamente com o New England. É uma defesa que semana após semana se coloca cada vez mais como uma das 2, 3 melhores da NFL. Mais um jogo que foi vencido pela defesa, até porque o ataque de Denver foi muito ruim. Sofreu o Bo Nix, né? Sofreu 2 interceptações, passou para só 150 jardas. O time teve uma média de só 3,1 jardas por corrida, né? E os 10 pontos do Denver no jogo contra Las Vegas foi a menor marca de Denver na temporada. Então, o ataque é muito inconsistente ainda, mas a defesa é absurdamente maravilhosa. É uma defesa nível Super Bowl, irmão. É defesa nível Super Bowl. E vai enfrentar Kansas City no domingo. Deus, preocupado, meu Deus do céu. Que tensão. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Enfim, Denver fica em 7º com 8 vitórias e 2 derrotas. Denver muito bem. Em 6º lugar, eu vou de Detroit Lions, que passou o carro, né, no Commanders, 44-22. Ofensivamente, eu gostei demais do que eu vi do Lions, né? Um jogo que foi chamado pelo Dan Campbell. O Dan Campbell assumiu a prancheta, chamou as jogadas. Gostei bastante das chamadas dele, né? Envolvendo bastante o Jameson Williams e o Jahmyr Gibbs, potencializando bastante os dois. Eles foram muito bem. Então, assim, se eu fosse o Dan Campbell, eu continuaria chamando as jogadas, viu? Porque deu certo. Gostei do que eu vi. O time respondeu bem às chamadas dele. Mais uma vitória, 6ª vitória do Lions. 6º lugar para eles. Em 5º lugar, eu vou de New England Patriots, né? Como eu já falei, juntamente com Denver, é o time com a maior sequência de vitórias ativas na NFL, com 7. Drake May, semana após semana, se coloca mais e mais nas conversas de MVP. O jogo terrestre funcionando super bem, a defesa também funcionando super bem. Cara, New England tá muito bem, mano. Tá muito bem, né? Sendo o melhor time da AFC Leste, na minha opinião, tá? Pra mim, hoje, é o melhor time da divisão, né? E lembrando, esse New England venceu o Buffalo em Buffalo. Antes que venham falar, mas não ganhou do Buffalo. Ganhou do Bills, fora de casa. Então, New England merece muitos elogios. O time tá voando. A gente fala muito sobre Indianápolis, né? Como que não era esperado que Indianápolis jogasse o jeito que tá jogando e tal. Pra mim, New England tá sendo até mais surpreendente do que Indianápolis, porque eu tinha expectativa muito mais baixa com New England do que eu tinha com Indianápolis. E New England tá voando, mano. Tá voando muito. Em breve, vai figurar no top 3 no Power Ranking, viu? Em breve, muito em breve. E em 4º lugar, eu vou colocar o meu queridinho Seattle Seahawks, né? Vocês sabem, eu tô a temporada inteira defendendo nas trincheiras pelo Seattle Seahawks. E eu sigo com eles, cara. Eu sou muito fã desse time, acho esse time muito bom. Sam Darnold, cara, fazendo uma temporada muito boa. O jogo terrestre de Seattle é uma coisa fantástica. Né? O corpo de running backs, né? O Zach Charbonnet, Kenneth Walker, George Olani, muito bem. Inclusive os 3 combinaram para 150 jardas e 2 touchdowns contra a Arizona. Né? Foram bem pra caramba. A defesa é excelente. A defesa de Seattle é excelente. É um time muito bom, cara. É um time muito subestimado. Deveríamos falar mais sobre Seattle. Deveríamos não, porque eu falo bastante. Mas você, canalha, você deveria falar mais sobre Seattle. O time é muito... 3º lugar, Indianapolis Colts, né? Venceram a Atlanta, uma vitória meio culposa, né? Um jogo porco pra caramba. Muito turnover. Só que, né? Jonathan Taylor fez a boa. Mais uma atuação nível MVP. A Atlanta também não fez tanto esforço assim para vencer. E aí no fim, Indianapolis saiu com a vitória, chegaram à sua 8ª vitória na temporada. Inclusive, desculpa, eu falei sobre New England. New England tem a maior sequência de vitórias, porque venceu ontem, né? Eu tava contabilizando só até a semana 10, mas ontem venceu o Jets, então é a maior sequência de vitórias na NFL. São 8 vitórias seguidas de New England, tá? Só uma correção. Mas voltando, o Colts... Assim, não, o Colts mereceu a vitória? Cara, não mereceu, mas ganhou. Ganhou, então não tem muito o que falar. 3º lugar para Indianápolis. E aí o top 2 é o mesmo da semana passada. Em 2º lugar eu vou de Filadélfia. Venceram o Green Bay por 10-7. Não foi um jogo bonito, muito pelo contrário, um jogo bem feio. Mas a defesa fez um bom trabalho. O ataque não fez muita coisa.
Mas venceu, né? Vitória é vitória, então não tem por que tirar a Philadelphia do top 2. E o Rams, né? Com um atropelo contra São Francisco, com mais uma atuação magistral de Matt Stafford. Inclusive, Matt Stafford se tornou o primeiro quarterback na história da NFL a lançar 4 passes para touchdown sem nenhuma interceptação em 3 jogos seguidos. Nos últimos 6 jogos, perdão, são 20 touchdowns e nenhuma interceptação. Cara, é bizarro. Sabe qual foi a última interceptação do Matt Stafford? Foi em 21 de setembro. Cara, é muito foda, mano. O vovô Stafford é muito brabo. Eu sou muito fã dele. Se eu tivesse que votar num quarterback pra ser MVP, porque meu voto de MVP é Jonathan Taylor, tá? Mas se eu tivesse que votar num quarterback, seria Matt Stafford. Eu fico muito entre o Stafford e o Drake May. Mas eu acho que o Stafford tá jogando mais até, viu? Nossa, o Stafford tá jogando pra caralho. E aí você junta Matt Stafford com um corpo de recebedores pica, com um bom jogo terrestre, com uma ótima defesa jovem ainda, esse Rams é sacanagem. O Rams, pela segunda semana seguida, fica em primeiro lugar aqui no Power Ranking. E vai ser difícil tirar os caras, hein? Vai ser difícil tirar os caras. Então, é isso, minha gente. Pra mim, esses são os melhores e piores times da NFL após a semana 10. Concorda? Discorda? O comentário tá aí pra isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Amanhã, sabadão, tem palpite pro domingão de NFL, tem análise e palpite da rodada, então fica ligado. E é isso, obrigado pela sua audiência, beijo no seu coração e tchau.